Então, gostaria agora de trazer Carmen Foro, que é secretária-geral da CUT, do Brasil, Central Única dos Trabalhadores, nascida no Pará, agricultora familiar. Ela é dirigente sindical há 30 anos. Bem-vinda, Carmen. Bom dia. Good morning. A todos e todas. Agradeço muito pela oportunidade de estar aqui com vocês. Estou vendo várias companheiras e companheiros, assim como agradeço, né, a oportunidade da Glu ter me convidado a esse espaço. Vejo meu companheiro também aqui da CUT Brasil, companheiro Antônio Lisboa, qual fico grata pela sua presença, e considero este um debate fundamental e estratégico. Não é possível conversar sobre qualquer processo de mudança no mundo, nesse momento, se não tivermos uma análise mais profunda do significado desta crise do capitalismo, dessa crise civilizatória, em que seus impactos são profundos na vida de mulheres, e na vida do conjunto da classe trabalhadora, em especial na vida das mulheres. Então, para nós é muito importante esse debate, né, de fazer o diálogo com a Glu, com membros e membras de organizações da FLC, que aqui estão. É fundamental esse debate, fundamental essa reflexão. No Brasil, agora em 2022, nós temos um desafio imenso, que será derrotar o Bolsonaro e reconstruir o Brasil. É uma disputa de concepção de mundo, de visão de mundo, de modelo de desenvolvimento que seja democrático, que prevaleçam os interesses da classe trabalhadora, dos setores populares e com superação da exploração do trabalho e a construção do socialismo. Né? Mas esse desafio se agiganta ainda mais quando olhamos em escala mundial, vivemos um momento de crise civilizatória, de crise de valores, de pasteurização da cultura, de crise de identidade, da banalização da vida, né, da miséria que explode no mundo todo, da falta de água que já atinge mais de 1 bilhão de pessoas, né, agravada pela pandemia do coronavírus, né. Se a gente pensar que desde 2018, nessa crise do capital, a gente teve todos esses agravamentos, e pensar no Brasil com um governo de ultradireita que tem levado a população a situação de extrema miséria, de fome e de retirada dos direitos que nós conquistamos ao longo deste período, períodos esse do governo Lula, que foi o período mais rico que nós podemos viver ao longo da nossa história de mais de 500 anos, né? Há um hiato profundo entre os nossos avanços tecnológicos, que foram e continuam sendo espetaculares, e a nossa capacidade de convívio civilizado, né, com uma economia globalizada, com as corporações transnacionais, né, com os gigantes financeiros operando em escala mundial, enquanto os governos continuam sendo, em grande parte, nacionais, impotentes frente aos fluxos econômicos dominantes. E o nacionalismo, o fascismo, a apologia ao ódio, assim como ao racismo, né, estrutural, e a discriminação de gênero que avançam nesse ambiente mais geral. Então, talvez essa reflexão aqui seja de caráter, talvez não, tenho certeza que essa reflexão aqui é de caráter muito profundo. Então, diante de tudo isso, como pensar a inclusão de gênero? Né? A grave crise do capitalismo que nós vivemos nesse momento, né? Como pensar tudo isso? Nós, na CUT, eu sou uma mulher agricultora familiar, do interior da Amazônia, do estado do Pará. Nós, na CUT, temos uma história de luta por democracia, de luta por políticas afirmativas e de luta por direitos. Então, neste momento, o tema da democracia tem um valor, sempre teve, mas tem um valor extraordinário, inclusive para garantir a vida das mulheres, para garantir o direito das mulheres, né?
Para nós isso é fundamental, porque a gente está vivendo um momento de disputa política ideológica profunda, que não se pode pensar de forma diferente, né? A não ser que a gente pense na redução das desigualdades, na inclusão, especialmente mulheres, e mulheres negras no Brasil sofrem ainda mais do que qualquer outra, né? Se a gente não ter esses desafios colocados à frente, entendendo a classe trabalhadora e toda a sua complexidade, sua diversidade, nós não temos mais uma classe trabalhadora no formato que nós tínhamos pelo menos há 10 anos. É uma classe trabalhadora diversa, não é hegemônica, nunca foi, mas agora está muito mais claro que essa hegemonia, talvez, que a gente pensava anteriormente, ela está cada vez mais distante, né? Que não é possível construir um processo sindical, uma luta de classe, enquanto houver racismo, enquanto a democracia não for algo fundamental e fundante de um projeto socialista, né? Enquanto a gente não enfrentar as realidades que estão colocadas, inclusive sendo necessário pensar em nova estratégia e estrutura organizativa de maneira mais eficaz. Então, eu faria essa fala inicial para dizer que a situação das mulheres no Brasil, que nós somos a maioria da sociedade, né? E que nós representamos 52%, no entanto, no mercado de trabalho, a nossa participação é de 43%, e consideramos que as que estão à procura de emprego são aquelas que estão trabalhando em situação mais precária que qualquer uma outra. Há uma ausência de políticas públicas, né? E esses números são assustadores quando verificamos os casos de violência, de assédio, né? E se contarmos aonde está hoje a maioria da pobreza, a maioria da desigualdade, da ausência de trabalho, nós podemos falar no Brasil que são a maioria do Brasil, que são as mulheres, né? Então, nós estamos em uma situação, eu diria, de situação de desigualdade profunda, né? A pandemia aprofundou muito mais isso, e as alternativas que nós temos buscado ao longo da nossa história têm a ver com o nosso processo interno. Nós somos pioneiras na discussão de cota, e ela ultrapassou o lugar da nossa organização sindical, mas foram para as universidades, foram para outros lugares cotas raciais, chegamos à discussão de 50% de mulheres nos espaços do movimento sindical da CUT, e as políticas públicas que nós também, com nossa luta, foram construídas, que chegou a ter o reconhecimento do governo federal na época do governo Lula, do governo da presidenta Dilma, demonstra para nós que nós precisamos continuar a lutar por um país que seja democrático, que seja soberano, que enfrente as suas desigualdades, que coloque no centro da discussão de um projeto para o nosso país, a vida de milhões e milhões de mulheres, de jovens, e em especial de mulheres negras. Então, esse debate para nós aqui, ele é chave. O companheiro Lisboa está aqui, sabe que se a gente lê a conjuntura, lê a situação do Brasil, nós não podemos deixar a maioria do país, que somos nós as mulheres, em condições, sem uma reflexão mais profunda dos rumos do país, da reconstrução desse país, da democracia, da construção de um projeto com mais igualdade, porque são a maioria que estão em situação de profunda desigualdade. Thank you so much, Carmen. You really put out the frame. Muito obrigada. Você nos deu uma moldura incrível, Carmen, da sua visão de por que a equidade de gênero
e de raça é tão importante. E quero que você nos conte mais sobre como você saiu do estado do Paraná, Brasil, para seu cargo atual e que você nos conte um pouco sobre o trabalho que a CUT está fazendo para trabalhar com a violência de gênero e racismo. Isso é parte das suas ideias da Convenção 198, como tem sido o seu foco para trabalhar com a violência e assédio no local de trabalho, qual tem sido o impacto do seu trabalho com isso. Obrigado, Carmen. É contigo. Bem, eu nasci no interior do Pará. Pará é na Amazônia. É à beira do Igarapé, e o sindicalismo foi apresentado muito cedo para mim, através do meu pai. Eu não fui agricultora, eu continuo sendo agricultora familiar, ainda tenho minha pequena terra, com a nossa produção familiar, e foi a partir do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, na minha região. Depois eu estive coordenando uma região de uma luta importante que nós fizemos na época, na década de 90, por direito à energia, porque eu sou filha da barragem de Tucuruí. Na década de 70, os militares programaram uma enorme barragem, produção de energia, e 20 anos depois eu assumi o movimento sindical e assumi o movimento estadual de trabalhadores e trabalhadoras rurais, e nós não tínhamos energia de Tucuruí. Então, é um projeto que era dito um projeto de desenvolvimento, que exportou energia para o sudeste do Brasil, e as populações locais não tinham energia. Então, eu me entendo na luta social, sindical, lutando por energia para a população ao redor de uma barragem. Depois, essa luta se ampliou para o Estado, no trabalho com mulheres, né? Organizar as mulheres dos sindicatos, organizar para fazer algo que talvez hoje não seja mais tão necessário, para dizer que nós existimos e gostaríamos de estar no sindicato, e gostaríamos de ser reconhecidas como produtoras de alimento, de cultura. Então, o meu segundo momento foi muito nesse espaço mais estadual das trabalhadoras rurais, das trabalhadoras agrícolas, como vocês falam. E esse movimento cresceu em nível do Brasil, e nós chegamos a construir, e estamos nos preparando para uma outra marcha, uma grande marcha de mulheres em nível do Brasil. No caso do estado do Pará, que é no norte do Brasil, na Amazônia, na época nós levamos muitas mulheres. Foi a maior presença de mulheres a um evento nacional na capital do Brasil, de um estado tão distante como o Pará, como a Amazônia, com problemas geográficos muito grandes. Mas o nosso processo de construção de uma agenda para o Estado brasileiro foi muito forte. Isso me colocou em evidência como liderança, né? Essa luta me colocou em evidência como liderança, né? E nós apresentamos, em 2000, uma pauta ao Estado brasileiro que tinha enquanto centralidade o desenvolvimento e a questão da violência contra as mulheres e da pobreza contra as mulheres. Na verdade, a pobreza contra as mulheres, mas na década de 90, muito colada à marcha do Quebec, e a gente, no ano de 2000, inspirada nessa luta das mulheres, da Marcha Mundial de Mulheres, que depois se transformou no movimento, a gente muito conectado com essas ideias de enfrentar a violência sexista, a fome, a pobreza. Nós realizamos uma marcha na capital do Brasil com 20 mil mulheres. Na época era um absurdo, num momento de extrema pobreza, que agora voltamos. Então, eu acabo me tornando uma liderança estadual, uma liderança nacional, a partir de uma forte organização de mulheres no Brasil todo. Já em 2005, eu assumo a Secretaria Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais da CONTAG, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. No Brasil, nós temos 70% da produção de comida
de alimentos, de grãos para alimento, é produzida pela agricultura familiar. Então, me torno uma liderança nacional. E na construção destas marchas, em 2011, quando elegemos a primeira mulher presidenta da República, nós resolvemos mobilizar as mulheres do Brasil e fazer uma marcha de 100 mil mulheres na capital do Brasil. Eu tenho a honra de ter sido a liderança que mobilizou, que esteve à frente, não sozinha, mas que nossa luta coletiva produziu uma marcha que entregamos uma plataforma à presidenta Dilma. E em 2011 tivemos anúncios de conquistas muito importantes, como um Programa Nacional de Agroecologia e outros voltados para a documentação, para a terra, para a titulação da terra, para políticas públicas voltadas para o campo. Então, assim me tornei uma liderança reconhecida, continuo com os pés no chão, que é com o meu lugar muito vivo, e continuo muito conectada com tudo que está acontecendo no conjunto da classe trabalhadora, e a minha confederação, o reconhecimento político desta militância, deste trabalho organizado, me tornou secretária de Meio Ambiente da CUT, me tornou vice-presidenta da CUT, e me tornou a primeira mulher secretária-geral da maior central sindical da América Latina, em uma das... E eu continuo editando que não é possível ter democracia com racismo, sem autonomia econômica e política das mulheres, uma sociedade racista que nós temos no Brasil, uma sociedade machista e patriarcal, que a gente precisa avançar muito. E hoje nós estamos num trabalho, eu vou finalizar com isso, Kate, num trabalho que, ao mesmo tempo que nós estamos em lutas gerais na sociedade, no Brasil, eu tenho também um trabalho muito articulado com o Solidarity Center da FLCIL, que é um trabalho de rever os grandes projetos na Amazônia. E isso é concreto lá na minha região, que é uma hidrovia que está sendo construída, que não leva em consideração a existência das populações que vivem lá secularmente, que chama-se Hidrovia Araguaia e Tocantins. Além da luta geral, tem um ponto muito importante, que é essa luta em defesa dos povos e populações. E aí eu finalizo dizendo, olha, não é possível fazer lutas gerais sem ter o pé no chão, onde a gente experimenta lutas reais com esta diversidade que é a classe trabalhadora brasileira e mundial hoje. Então, é preciso fazer uma movimentação em sintonia entre o que a gente acredita, o que a gente constrói, o lugar que a gente está de líder e o lugar que a gente pode pisar também no chão, não podemos deixar de pisar no nosso chão. Então, quando eu falo pisar no nosso chão, é ser uma liderança nacional, mas, ao mesmo tempo, ter os meus pés no estado do Pará, na Amazônia, e ter os meus pés numa visão mais geral de disputar um modelo de desenvolvimento para o nosso país, para o mundo, o mundo que vive um momento de crise, de crise diversas, civilizatória, ambiental, dos direitos da classe. Então, um pouco isso que me move, que me faz estar aqui e que me faz discutir, para além disso, o papel das mulheres também na política. Infelizmente, o meu país, encerro com isso, infelizmente, o meu país ocupa um dos piores lugares no mundo de presença das mulheres na política, nos lugares de poder e decisão. Agravado ainda mais agora, nesse momento, que nós temos um país que diz, um presidente da República que diz que não estupra uma parlamentar porque ela é feia. Um país que o seu presidente fala isso, é um país que não respeita a democracia em hipótese nenhuma. Porque que país que tem a maioria de mulheres eleitoras da população, a maioria de negros e negras, e nós somos subrepresentadas, com 15% no parlamento. E as negras e negras, nem consigo te
dimensionar o quantitativo nos espaços de poder e decisão, de formulação e de elaboração de políticas públicas. Então, nossa luta, inclusive esse ano de 2022, é uma luta para transformar essa realidade, para poder pensar no conjunto da vida das mulheres, da desigualdade política, da desigualdade social, da desigualdade econômica. Então, eu poderia aqui falar muito tempo com vocês, inclusive dizendo sobre pautas e temas que nós entendemos ser fundamentais para alterar essa realidade, como a geração de renda, como o direito de estar nos lugares políticos de decisão, como a luta nossa por garantias, da garantia de emprego, a luta nossa por dignidade de viver nos lugares onde estão as grandes obras, como me referi aqui anteriormente, na Amazônia. Como eu tive a oportunidade de encontrar o presidente Lula nos últimos dias, disse a ele que nós precisamos rever os grandes projetos na Amazônia, que do formato que está, serve para alguns e morrem outros ao redor do mesmo projeto. Então, eu tenho muito a falar, me desculpem ter utilizado muito tempo nessa perspectiva da nossa vida real aí na Amazônia e no Brasil, como iniciei falando que o grande desafio nosso é derrotar esse projeto, construir um outro projeto, reconstruir o Brasil, e as mulheres cumprem uma tarefa extraordinária nesse sentido, uma tarefa política decisiva, e nós estamos nos colocando à disposição dessa construção. Thank you, Carmen. I think you are. Obrigada, Carmen. Você fala que você está ancorada na Amazônia, o movimento está ancorado na luta por uma democracia inclusiva, contra o patriarcado, contra o racismo, e ter você nessa posição de liderança e ancorada tão bem assim na terra, isso é uma visão realmente transformadora. Muito obrigado por compartilhar a sua visão, a sua liderança, a sua clareza sobre de onde você vem, sobre como questionar e desafiar essas políticas injustas e lutando pela democracia, aprofundamento da democracia. Então, muito obrigada. Carmen, por favor, rapidamente, 2 ou 3 frases. Tem sido difícil mobilizar as trabalhadoras e o que você espera? Eu sei que vocês vão passar pelas eleições, então acredito que você espera algo diferente para o ano que vem. Tem sido mais fácil, mais difícil quando você olha para essa questão este ano com as trabalhadoras? Fale para nós, por favor. Tem um lado muito difícil, que é a questão da vida, da sobrevivência, de mantermos vivas. Porque se não é a fome, é a violência doméstica, é o vírus, né? Então, esse é o lado difícil que impossibilita. Mas o outro lado é que seremos nós que vamos nos levantar. Nós vamos ter que nos levantar. Eu tenho utilizado muito o verbo esperançar. Esperançar, de acordo com Paulo Freire, não é ficar esperando, é acreditar que é possível se mobilizar, se juntar, é acreditar que é possível mudar a realidade, né? Então, vamos esperançar, vamos apostar que nós somos capazes de mudar o mundo. E se a gente mudar a vida das mulheres, a gente já está fazendo uma mudança grandiosa no mundo. Thank you, Carmen. I'm with you. Lindo, lindo, Carmen. Estou contigo. Nós precisamos criar esse esperançar, o que criará uma transformação.